Nosso vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui a regra do arredondamento em números decimais. O que é que a regra de arredondamento nos diz? Ó, primeiro, se o número a ser observado for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém-se o algarismo da ordem. Então, se o número for, a gente vai manter esse algarismo. E se o número que eu estiver observando para fazer meu arredondamento for 5, 6, 7, 8 ou 9, ou seja, for um número igual ou maior do que 5, a gente vai arredondar para cima. O que é que significa arredondar para cima? Significa que eu vou adicionar um algarismo no número que eu estou fazendo o arredondamento. Agora eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender melhor como é que funciona. E agora a gente vai fazer a soluçãozinha aqui desses exemplos. Ó, vamos no nosso exemplo 1. Nós vamos arredondar, nós vamos fazer o nosso arredondamento para duas casas decimais após a vírgula. Aqui eu tenho o número 1,667. 667. O que é que acontece? Olha, o número que eu vou observar vai ser esse aqui, ó. Porque, ó, eu estou querendo ficar com um número com duas casas decimais. Ora, esse número aqui que eu estou observando é o 7. Então, ele se encaixa nessa segunda regra. Então, o número que, a última casa que eu vou acrescer uma unidade. Então, era o 5, ó, somei 1, ficou 7. E, portanto, ó, fazendo um arredondamento desse número para duas casas decimais, eu fico com 1,67. No nosso exemplo aqui no item B, o número que eu estou observando é o 9. Então, eu quero ficar com duas casas decimais, ó. Ele é maior do que 5. Eu vou somar uma unidade aqui nesse número aqui que vai ser arredondado, no 3. Vai ficar 1,34. No nosso item C, o número que eu estou observando, ele é o 2, ó. Se encaixa na minha primeira regra, então mantém-se. Eu não vou fazer nada com esse número, vai ficar manter-se. E eu fico então com 1,75. Agora aqui o nosso exemplo D, né? O número que eu estou observando aqui, ó, vai ser o 0. E, portanto, vou manter esse 6. Não vou fazer nada, vai manter. Então, fica 1,56. Isso porque a gente está arredondando para duas casas decimais após a vírgula. No nosso exemplo 2, agora, nós vamos fazer o arredondamento para uma casa. Para uma casa decimal após essa vírgula. Então, ó, perceba que agora o número que vai estar sendo observado, ó, vai ser o número logo depois da casa decimal que eu quero arredondar. Eu quero arredondar para uma casa, né? O que vai ser observado é o 7 nesse caso. E o 7, ó, se encaixa nesse segundo exemplo, eu vou acrescer, eu vou somar uma unidade. Eu vou arredondar isso aqui para cima, era 6, fica 7. Portanto, ó, eu arredondando esse número aqui, 2,668. Para uma casa decimal, eu fico com 2,7. Utilizando a regra do arredondamento, né? Como a gente viu no início do vídeo. Esse outro aqui é o 5. O 5 cai na segunda regrinha, ó. Se for 5, 6, 7, 8 e 9, eu somo uma unidade no número que eu vou arredondar. E fica 3,6. Já no meu exemplo C, o número aqui continua sendo 5 também, ó. Mesma coisa, eu vou somar uma unidade aqui nesse 3, fica 4,4. E o nosso item D, o último aqui, é o 3 também, o número que eu estou observando, ó. Então esse aqui vai se manter. Como ele é um número menor do que 5, mantém-se essa casa aqui, fica 4,3. Então, recapitulando. Vamos recapitular aqui o que foi que a gente viu lá no início do nosso vídeo.
Se o número for menor de que 5, a gente vai manter o número, né? Mantém-se. Mantém-se. Se for maior ou igual a 5, o que é que a gente vai somar? Vou colocar bem didático aqui. Somar 1. Exatamente isso. Vou somar 1. Veja aqui, eu vou fazer mais um exemplo. 5,56. Eu quero arredondar para uma casa decimal. Como é que eu fico? 5, ó. Isso aqui vai ser igual. 5, como eu quero para uma casa decimal, o número que eu vou observar vai ser o 6. 6, ó, se encaixa nessa regra. Ele é maior do que 5. Então aqui eu vou somar 1. Então eu vou somar 1 aqui, ó, mais 1 nesse 5. 5 mais 1, 6. Vou fazer aqui mais um exemplozinho. Só para a gente fixar bem. Vou fazer agora 5,53. O número que eu vou observar é o 3. Como eu quero uma casa decimal após a vírgula, eu vou fazer 5, ó, o 3, ele é menor do que 5. Se é menor do que 5, eu tenho que manter. Então, fica 5,5. Espero que vocês tenham entendido. E o mais, eu queria desejar boa sorte a todos. Até o próximo vídeo.